Mas vai acontecer algo tão forte, porque eu tenho um alerta para dizer. E Deus me falava algo forte ao pé do ouvido, e era para Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho um recado grave, sério, para dizer para Bolsonaro. Por parte de Deus, e vou falar agora, 03. E nesse sonho, eu vi Jair Messias Bolsonaro, e eu tenho um alerta para dizer para a nação brasileira. E o anjo dizia, bem forte, que esse grande, ele dizia: nós iremos preparar uma missão, um plano de retirada de Jair Messias Bolsonaro. Algo horrível, algo tremendo, algo assustador, e venha contra o território nacional brasileiro. Porque senão ele corria perigo de vida, de ser morto ou coisa parecida. Porque 3 coisas gigantescas, quando chegarem no território nacional brasileiro, seria melhor, segundo o meu sonho, que ele não tivesse mais aqui. Porque o caldo vai engrossar a cada dia, pior do que o outro. Gente, um avião da Força Aérea dos Estados Unidos pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Bomba! Avião da CIA pousa no Brasil para buscar Jair Bolsonaro. Se eles tivessem vindo buscar o Bolsonaro, eu também diria que eles não estavam vindo buscar o Bolsonaro. Eu digo que jornais, telejornais, nacional, internacional, vão anunciar. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Será que se algumas pessoas, só vai acordar quando verdadeiramente tiver aí acontecido, o Brasil assustado, correndo para lá e para cá? Porque vai acontecer. Mas vai acontecer algo tão forte que não vai mais caber essa situação mais no Brasil, nem tampouco na América Latina. E até aqueles que têm incapacidade de ver as provas irão dizer: pelo amor de Deus, eles irão dizer, não mais nós, não esperava que eu ia viver para isso. Mas ontem, já era ainda dia 10, mas era 23 horas, e Deus me falava algo forte ao pé do ouvido, e era para Jair Messias Bolsonaro. Era para ele, eu digo assim: Senhor, não queria mais nem tocar nesse assunto, Não queria nem tocar, porque é deixar acontecer na realidade. Não tem para onde correr. É deixar acontecer. Mas o Senhor me mostrou algo sobre Jair Messias Bolsonaro, e quando ele me mostrou, eu fiquei meio inquieto. É para correr para lá, foi agora 23 horas, mais ou menos, do dia 10 de 8 de 2025. É para correr? Não, dá tempo. Você só não pode deixar de fazer uma live no dia 11. Eu digo: bem, eu tenho um recado grave, sério, para dizer para Bolsonaro. Por parte de Deus, vai ficar registrado o horário, o milésimo, segundo, a data, para que não possa eu e o meu canal sofrer plágio. Então, eu vi Jair Messias Bolsonaro e Deus dizia, dê um alerta para ele.
Gente, igual o sonho que eu tive do dia 10, a visão dos anjos iluminando o quarto, eu saía e ia para o leito, né, para o quarto de Bolsonaro, e eu vi assim, anjos, né, mas eu vi um gigante. Aí eu disse assim, eu conheço esse anjo aí. Eu já tive um sonho com ele, 2 sonhos, ou 3 sonhos com ele, porque ele estava de costa. Aí o senhor, não temas, e entra. Eu entrei, e relata na tua live, e diz a hora e a data. A hora são agora, que eu conto o sonho, 19h15 da data 11/8/2025. 11/8/2025. 11/8/2025. 11/8/2025. Então não temas, e passa. Eu passava dentro do quarto de Jair Messias Bolsonaro, e eu olhava bem, fixava. Eu via ele lá, ele estava com algo na mão, olhando algo na mão, né? E balançando as pernas. Ele estava balançando as duas. Balançava assim, com a inquietação, 2 pernas. Passava a mão na cabeça, assim, né? Balançava as pernas. E aí eu olhava para o lado dos anjos. Aí eu fui tentar contar. Eu contei até 4. Depois do 4 eu não consegui, porque me deu uma zonzeira e eu voltava. Eu encostava na parede, olhava para ele, olhava para o anjo e disse assim, relata na live o que tu diz, diga a hora e data. 19/16, dia 11/8/2025. E aí eu vi uma voz de um decreto. E aí eu via algo, meio que... Agora era ao contrário dos outros, porque eu via os anjos dizendo um com o outro, né, com os da guarda dele, você se lembra muito bem, e eu dizia... o anjo grande dizendo para os anjos da guarda dele, dizia assim, nós temos que tirar Jair Messias Bolsonaro daqui do Brasil. Os anjos, nos outros sonhos. Esse já foi diferente. Ele já não dizia com os outros anjos, porque não eram os anjos da guarda dele, mas eram um negócio incrível. E ele já não dizia isso, nós temos, não. Ele dizia assim, nós iremos tirá-lo daqui. O que dizia era diferente. Nós iremos tirá-lo daqui. E o Senhor dizia, ouve bem o que tu ouve, presta muita atenção, relata na live, dizendo data e hora. São 19/7 do dia 11/8/2025. E o anjo dizia, bem forte, que ele disse, grande, ele dizia, nós iremos preparar uma missão, um plano de retirada de Jair Messias Bolsonaro. Nós iremos preparar uma missão de uma retirada de Jair Messias Bolsonaro do território nacional brasileiro. E aí eu parava, e o Senhor disse, darei ordem a eles para conversar, para tu escutar. E outro, na sua hierarquia menor, de mais potência, perguntava, por quê? O da hierarquia maior respondia, porque não há mais como retroceder, e a aceleração, por ordem de Deus, da ação enérgica dos Estados Unidos da América sobre a Venezuela. Algo horrível, algo tremendo, algo assustador, e venha contra o território nacional brasileiro. Isso é loucura, é um sonho. Isso ao geopolítica, cientistas militares, estrategistas militares, olhando pela ocasião, vão dizer, não há possibilidade. A possibilidade fica para vocês, a impossibilidade é para o meu Deus. A possibilidade fica para vocês, a impossibilidade é para o meu Deus. Então eu via esses anjos aqui no território nacional brasileiro fazendo um plano para a retirada de Jair Messias Bolsonaro daqui do Brasil, porque senão ele corria perigo de vida, de ser morto ou coisa parecida. E ele não estaria seguro aqui, porque 3 coisas gigantescas, quando chegarem no território nacional brasileiro, seria melhor, segundo o meu sonho, que ele não tivesse mais aqui. Mas ele não era que ele queria sair, não era que havia, não. O anjo dizia, nós iremos tirar ele daqui.
Aí o anjo não estava pedindo mais a ele, o anjo não estava, não, estava dizendo, nós vamos, um plano, uma estratégia, ele é tirado daqui. Porque o caldo vai engrossar a cada dia pior do que o outro. E essas três coisas, quando vierem, depois da libertação da Venezuela, eu digo que jornais, telejornais, nacional, internacional, vão anunciar. Você pense nisso, que estou jogando ideias. Um monte de coincidência interessante acontecendo. Ontem, inclusive, as pessoas recebi uma enxurrada de pessoas me perguntando sobre um Boeing 757-200, que é costumeiramente utilizado pelos Estados Unidos para missões especiais do governo, pela CIA, pousando no aeroporto de Porto Alegre e depois no aeroporto de Guarulhos. E há uma incerteza acerca do motivo desse avião ter vindo para o Brasil. A informação, segundo a Polícia Federal, é que a aeronave estava transportando diplomatas americanos. Era uma operação de transporte de diplomatas americanos. E pode ser, claro. Ou não. Porque toda operação de inteligência tem um negócio chamado cover story. Cover story é uma que se chama em português de história cobertura. Em outras palavras, é a desculpa plausível que você tem para a realização de uma operação. Isso é um jargão comum no meio militar. Né? Ninguém fala assim, olha, atenção, vamos pousar um avião da CIA num dos maiores aeroportos do Brasil para fazer uma operação secreta. Toda operação secreta precisa de uma história cobertura. E pode ser que a história de transporte dos diplomatas seja exatamente isso. E daí vem muita gente me perguntando se isso tem alguma coisa a ver com os eventos recentes no Brasil, ou qualquer coisa do tipo. E o que eu posso dizer a vocês é... não sei. Por outro lado, se eu soubesse, eu também teria que dizer que eu não sei. Imagina só, se eu, digamos, sei de uma operação secreta da CIA, e aí o que eu faço? Vou falar para as pessoas, vou contar para as pessoas, vou fazer um Paulo Figueiredo Show. Tem até gente na direita brasileira que ia fazer. Bomba! Avião da CIA pousa no Brasil para buscar Jair Bolsonaro. Né? Então, se eu soubesse, não estou dizendo que eu sei, eu estou dizendo assim, que se eu soubesse, eu diria que eu não sei. Teria que dizer que não sei, senão não é secreto. Agora, uma coisa que eu posso adiantar é que, não, a CIA não está vindo buscar o Bolsonaro. Detesto desapontar vocês na plateia, mas não é uma operação da CIA para vir buscar o Bolsonaro. Agora, se eles tivessem vindo buscar o Bolsonaro, eu também diria que eles não estavam vindo buscar o Bolsonaro. Então você vai ter que dormir, você, meu caro espectador do Paulo Figueiredo Show, você vai ter que dormir com essa dúvida aí. Mas não vem buscar o Bolsonaro. Mas se viessem, eu não podia dizer que vinham. Eu ia dizer que não vinham. Então... Barros, tem um avião assombrando a turma aí, hein? Pois é. Conta mais, Barros. Pois é, Ptolio, um Boeing 757 sem identificação externa pousou em Porto Alegre na tarde de ontem. Trata-se de uma aeronave do governo dos Estados Unidos, frequentemente utilizada em operações especiais e pela CIA. O jato matrícula 009.001 não exibe o registro em sua fuselagem, que é totalmente branca. Trata-se de um Boeing 757-200 modificado e designado C-32B, diferente um pouco do C-32A, que é utilizado como transporte oficial da Casa Branca, junto ao VC-25A, que é o chamado Air Force One. Esse avião está vinculado ao Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea Americana, baseado em Nova Jersey. Esse esquadrão é responsável pelo transporte de equipes de ação rápida do Departamento de Estado, normalmente compostas por diplomatas, agentes especiais, militares de elite e pessoal de inteligência da CIA. A missão é prestar apoio imediato a cidadãos americanos e aliados no exterior, principalmente no suporte a embaixadas. O avião, apelidado de Porteiro, já foi acionado em crises no Oriente Médio, em Olimpíadas e em situações críticas, como aquela explosão no porto de Beirute, no Líbano, em 2020. A aeronave é equipada com sistemas avançados de comunicação, sensores e capacidade de reabastecimento em voo, no mesmo padrão do avião presidencial norte-americano. Na missão atual, que começou em 18 de agosto, o C-32B partiu da base aérea de Nova Jersey, fez uma escala em Tampa, na Flórida, e seguiu para San Juan, em Porto Rico. Pousou em Porto Alegre por volta de 5h13 da tarde de ontem e depois foi até a capital paulista. O pouso em São Paulo aconteceu por volta de 9h45 da noite. Até o momento não tem confirmação oficial, Ptolio, inclusive eu acabei de fazer uma checagem em
entre os meios de comunicação que está divulgando essa informação, há informação apenas de que esse avião recebeu autorização para pouso em solo brasileiro, mas não há informação sobre a missão, se é uma missão oficial realizada pelos Estados Unidos. Bom, interessante, obrigado, Barros, é que esse C-32B, esse avião ele é usado em missões especiais. Transporte de equipes de operações especiais, unidades do governo americano em resposta a crises. Possui um alcance estendido, sistemas de comunicação criptografados e capacidade, como já disse o Wellington Barros, de reabastecimento em voo. Nós precisamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal, aí com as decisões de Flávio Dino, com esticar a corda de Alexandre de Moraes, colocam na mira, embora isso não tenha sido divulgado abertamente, mas colocam na mira empresas norte-americanas que podem sofrer em solo brasileiro. Estamos falando da vinda para o Brasil, provavelmente, de agentes da CIA, que já estão em Brasília, e, salvo engano, disfarçados. Tem muita gente já preocupada em Brasília, em especial ministros do Supremo e membros do Poder Legislativo. Do Poder Executivo a gente ainda não tem nenhuma informação, mas certamente já sabem do que está acontecendo, Olavo. É o Brasil esticando a corda e os americanos mostrando o tamanho da sua força. Esse cenário, Pitolo, que você coloca é realmente perfeito. Eu queria fazer uma leitura rápida, talvez estendo um dedinho nesse comentário, mas o STF tem esticado a corda. O mundo negociou com Trump. O Brasil, não. O Brasil escolheu uma posição antagônica, um enfrentamento. Por exemplo, uma figura, né, do que Dino fez ontem, nós vamos possivelmente falar sobre isso depois. Dino diz, olha, a lei Magnitsky não pode ser aplicada sem aval do STF. É um cara, eu gostei muito desse comentário que assisti ontem, usando essa expressão. Dino tem um TACAP na mão contra mísseis teleguiados americanos, né? Não precisa dizer que o TACAP perde, né? Mas há um enfrentamento, o esticar a corda, a resposta americana foi rápida. Esse é um cenário dentro do STF. Segundo cenário, amigo ouvinte, que nós não podemos deixar de observar. Estados Unidos participavam de um evento com a FAB, a Força Aérea Brasileira, há alguns anos no Brasil. E ontem chegou a notícia que o evento foi cancelado. Os americanos não participarão do evento militar aqui no Brasil. Amigo ouvinte, perdão, quer falar? Não, desculpe. Amigo ouvinte, outro ponto importante. No esticar a corda do STF, já se pondera, não estamos fazendo previsão aqui, estamos fazendo a leitura de hoje, já se pondera um rompimento efetivo de relações diplomáticas com o Brasil. Não podemos esquecer que esse avião funciona também como apoio a embaixadas. Nós podemos estar na iminência, na beirada do interromper de relações diplomáticas entre o Brasil, inclusive com a retirada de embaixadores e eventual fechamento de embaixadas. Se o Brasil, se o governo Lula, que quer usar isso, nós vamos falar de pesquisa já, quer usar o fato do inimigo, criar a figura do inimigo comum contra os Estados Unidos para ganhar dividendos políticos, ele não pode também deixar de ponderar que será um desastre para a inserção mundial do Brasil. Desastre, em especial se avançar ao ponto do rompimento de relações diplomáticas. Silvio, enquanto isso, chega informação de parecer de banco grande. Vou guardar o nome do banco, acho importante, porque entendo que é um comunicado que deve estar rolando internamente ainda. Esses bancos, com atuação Brasil em relação com os Estados Unidos, já variam de fato o cancelamento unilateral das contas de Alexandre de Moraes e outros potenciais alvos da Magnitsky, para driblar os efeitos da medida. Ou seja, é o Supremo esticando de um lado, Alexandre de Moraes mantendo a temperatura lá em cima e bancos que vão descumprir medidas impostas agora pelo Supremo. E no meio disso tudo, empresas americanas que podem sofrer, né, com retaliações aqui no Brasil. Chega um avião, já dá para entender ou concluir, embora ainda no campo da hipótese, o que ele veio fazer aqui, né, Silvio? Pois é, não há informações oficiais, né, Pitoli, até agora, sobre esse avião. O que encontrei hoje pela manhã, primeiro, o jornal Estadão, né, o Estado de São Paulo, disse que a Polícia Federal confirmou que fez apenas controle migratório, ou seja, alguém subiu, alguém desceu. Segundo ponto, a CNN agora há pouco também publicou uma informação de que houve condução de diplomatas para consulados. Ou seja, alguém subiu, alguém desceu, houve uma movimentação de diplomatas. Já diz muita coisa. É uma aeronave conhecida por estar a serviço da CIA, serviço secreto. Então há claramente uma movimentação dos Estados Unidos em relação ao Brasil.
Então vamos aguardar até que surjam mais informações oficiais. E em relação aos bancos, Pitoli, os bancos, e isso, eu acho que há muita desinformação, até por falta de estudo, que a imprensa tradicional está praticando por aí em relação à Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky, ela não tem nada a ver com a soberania nacional. Ela não tem. O banco não vai dizer assim. Eu li até uma colunista dessas aí, bem famosa, dizendo ontem, ou anteontem também no Jornal Estadão. Olha, eles vão ficar entre se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. É a frase que ela usou entre o STF e os Estados Unidos. É como se pudesse ser nivelado. Os bancos privados, os maiores, ou mesmo o Banco do Brasil, será que eles vão sacrificar um país inteiro? Será que eles vão sacrificar os seus bilhões por conta de um cliente? Ou 2 sancionados? 3, não sabemos. O banco, e há jurisprudência para isso, o banco pode simplesmente dizer, não quero que você seja meu cliente, ponto. Até porque você é tóxico, segundo o governo americano. Você não pode comprometer um país inteiro. O Brasil, no limite, né? A corda vai esticando, mas no limite o Brasil poderia sair do sistema financeiro mundial. Imagina o que seria isso. Um isolamento. É impensável. As agências, as empresas, todas que operam no Brasil, o nosso agronegócio, é impensável que o Brasil vai se dobrar nesse ponto, que os bancos vão se dobrar por conta de um ministro sancionado, um violador de direitos humanos, segundo os Estados Unidos. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.